Estamos mais uma vez aqui para o nosso culto profético, culto de domingo, culto online, onde você pode participar onde você está, na sua casa, em outro local. Você pode ver agora, ao vivo, com uma live, ou você que verá em outro momento também. Quero dizer que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Há um poder operando em nós. Este poder é o poder de Deus. Glórias a Deus. Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Ele é um ser bendito e nós queremos adorá-lo nesta noite, na beleza da sua santidade. Nós levantamos um altar de louvor e adoração ao nosso Deus poderoso, glorioso Deus. Estamos iniciando mais uma semana com a bênção de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Que essa semana seja uma semana de muita presença de Deus, onde você vai ter realmente muito desejo de buscar o Senhor, muita fome e sede de Deus, e Ele vai saciá-lo, como diz a palavra, haverá dias em que teremos muita fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da Tua palavra. Esses dias estamos vivendo, nós queremos a palavra de Deus. Jesus é a palavra, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nós louvamos a Jesus com nossas vidas. Eu quero iniciar aqui trazendo um texto da palavra de Deus, Salmo 149. Quero ler inteiro do versículo 1 ao versículo 9, e assim está escrito: Aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos, alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Aqui está um convite a cantarmos ao Senhor, a celebrarmos ao Senhor, a salmodiarmos ao Senhor, a nos alegrarmos do Senhor. E Pai, nós queremos entregar a Ti nesta hora nosso louvor, adoração, que somente o Senhor é digno de receber louvor, adoração, graça, poder, majestade, reconhecimento, exaltação. Te exaltamos, ó Deus vivo, em nome de Jesus, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração a Ti. Glórias a Deus. Deus é poderoso e nós queremos trazer aqui hoje um assunto. O nosso assunto aqui é festa junina é contaminação? Então vamos trazer aqui, respaldados na palavra de Deus. Nosso objetivo aqui nunca é, porque Deus nunca tem esse objetivo de apontar o dedo, mas sim sempre de apontar uma solução. Lembrando do que está escrito na palavra dele em Oséias 4:6: e meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então ele diz que o povo dele, quem é o povo dele? Somos nós, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, na mesma palavra que nós temos ampliado esse contexto em Mateus 22:29, onde está escrito, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós desconhecemos ou não conhecemos as Escrituras Sagradas, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual de vida, a nossa única regra de fé e prática, nós estamos deixando de conhecer o poder de Deus. Então, a Bíblia, ela não foi escrita para uma religião. A Bíblia foi escrita para todos nós, para todos os povos, línguas, nações, tribos. A Bíblia que deve ser o referencial de vida, o manual de vida para todos os povos. Isso não é uma religião, como alguns dizem. Vocês crentes, na verdade, como eu sempre tenho dito, a nomenclatura correta não seria crente, seria cristãos. Vocês cristãos ou discípulos de Jesus, pequenos cristos, seguidores de Jesus. Isso é o que nós somos. O que nos denomina, sim, é sermos biblicistas. Temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, a amada Igreja Viva de Jesus. Então, baseados na palavra de Deus, vamos trazer este estudo. Eu quero ler aqui o que é falado sobre a festa junina, ou a origem da festa junina. A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho, algumas mês de julho, que fica julina, junina de junho e julina de julho.
Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. Então aqui, São João, Santo Antônio e São Pedro, então na verdade, eles foram canonizados esses nomes como santos, mas por uma religião, por uma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito às pessoas, mas estamos falando aqui da questão espiritual. Então, foram levantados como santos, a palavra de Deus chama de santos aqueles que servem ao Senhor, não aqueles que são escolhidos por um grupo e são ali colocados ou documentados como santos por tais feitos que fizeram, que tiveram, por mais que haja um reconhecimento daquilo que os tais fizeram, ou as tais, quando é denominada santa, aí são mulheres, foram mulheres, então já estão mortos e mortas. Então, na verdade, a palavra de Deus, quando se refere a santos, santos de Deus são aqueles que servem a Deus, os cristãos, aqueles que confessaram Jesus como Senhor. Qual é a origem das festas juninas? Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa, na passagem da primavera para o verão. Momento chamado de solstício de verão. Aqui para nós, na verdade, ela é aqui na passagem do outono para o inverno, né, que é a estação que nós estamos. Estas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. Então, é algo que tem a ver com o hemisfério lá europeu. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã, ou seja, não tinha nada a ver com religião, foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da Igreja Católica para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos. Fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-a ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. Outra festa na qual nessa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece no mês de dezembro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam Santo Antônio, homenageado no dia 13 de junho, São João, dia 24 de junho, São Pedro, dia 29 de junho. Então, são os três aqui que são apontados e que são homenageados através da festa junina. São João, São Pedro e Santo Antônio, lembrando que os três já morreram, portanto, é uma festa aos mortos, ou culto aos mortos, aquilo que a Bíblia chama e condena, mas o nome que a Bíblia dá é necromancia, que quer dizer culto aos mortos. Entenda, a palavra de Deus fala isso, nós vamos ler aqui. O morto não pode receber culto, o morto está morto. Ele não tem sentimentos, emoções, desejos, vontade, não tem reações, ele morreu, ele não se comunica com esse mundo. Como nós podemos ver na palavra de Deus ali, quando existe a parábola do rico e de Lázaro, o Senhor diz, se possível fosse alguém voltar para lá, não adiantaria ele já ter seus profetas. Ou seja, se alguém ressuscitasse, não reencarnasse, ou morto se comunicasse. Portanto, é um culto ao morto e é algo condenado pelas Escrituras Sagradas. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. Entendamos que existe toda uma aculturação, toda uma cultura, e por trás de uma cultura existe um culto. Esse culto não é um culto a Deus, não é um culto bíblico. A chegada da festa junina no Brasil. O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI também. As festas juninas eram tradições bastante populares da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, quando eles vieram para o Brasil. Assim como muitas outras tradições, quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, festa dedicada ao chamado por ele São João, joanina.
Mas ao longo dos anos teve o nome alterado para a festa junina em referência ao mês no junho no qual ocorre. E aí lembrando que aí se incorpora a homenagem ao Santo Antônio, ao São João e ao São Pedro, que tem pela religião católica os seus dias. Santo Antônio 13 de junho, São João 24 de junho e São Pedro 29 de junho. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2.500 milhões de pessoas somente nesses dias de festa junina lá. Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas como as quadrilhas, também há a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão, bebida que é feita de vinho misturado com uma bebida alcoólica, enfim, né? Outra característica muito comum é de se vestir de caipira de maneira caricata. Estamos falando aqui da questão histórica da festa junina. Agora vamos tratar da questão espiritual. Fica claro que é uma festa consagrada aos ídolos, ou aqueles que já morreram. Nesse caso aqui, quando se fala desta festa, a homenagem que eles prestam é Santo Antônio, chamado por eles de santo, São João, chamado São João, e São Pedro, chamado de santo, ok? São esses três. Estes três já morreram, estão mortos, portanto é uma festa a mortos, é um culto a mortos, ou a nomenclatura que a Bíblia traz é necromancia, culto aos mortos, algo que é condenado a Deus. Não há comunicação entre os vivos e os mortos. Tá claro isso? Aqui eu tenho lembrança a questão do assunto tratado por Paulo na carta aos Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. A citação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Então, Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, daqueles que já morreram, faleceram, deixaram este mundo, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, que mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra de Deus ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, eles estão mortos, adormecidos, sem comunicação, na volta de Jesus aqui nos ares a buscar a sua igreja. Primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos vivos na vinda de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Então aqui ele está falando sobre isto, e eu quero trazer um texto também, deixa eu localizar aqui, que fala claramente sobre a questão do culto aos mortos. Deixa eu só localizar aqui, onde Paulo fala em Coríntios. Só localizar o texto aqui, onde Paulo se refere. Ok, vamos buscar aqui o texto.
pegar o versículo aqui. Ok. Bom, eu quero ler alguns textos, vamos chegar a esse de Paulo, certo? Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, Levítico 19, versículo 4. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outrem a minha glória, nem a imagem de louvor. O meu louvor, ou melhor, Isaías 42, verso de número 8. Aqui Paulo fala, o texto está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? A um ídolo, no caso aqui estamos nos referindo à festa junina, que é uma festa de dedicação a Santo Antônio, São João e São Pedro, conforme ele chamou Antônio ao João e ao Pedro, pela Igreja Católica chamada de santos. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é coisa alguma? Ou seja, esta homenagem, esta festa junina aos ídolos, Antônio, João e Pedro, é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, o que fica claro aqui? O culto é dado, a homenagem é feita, a música é tocada, a dança é dançada, a roupa é adornada, a comida, a bebida é ingerida, em homenagem ao suposto João, no caso Junina, que era Joanina, como nós falamos, se tornou Junina devido ao Pedro de Junho, ou Antônio, ou Pedro, que são pessoas que já morreram. Eles não podem receber esta homenagem. Estão incomunicáveis. Quem recebe, então, são espíritos imundos, que a Bíblia chama de demônios. Então, aqui Paulo deixa claro. Não! Quero dizer que os pagãos sacrificam, que os pagãos, ele está falando de pagãos, está dizendo que não são cristãos. E quantos cristãos estão envolvidos com isso? Seja católicos ou evangélicos, com essa festa, achando que não tem nada a ver, que é apenas uma festa. E que eles sacrificam, então, esta festa que é homenagem a eles, é oferecida aos demônios e não a Deus. Portanto, Deus não está aí. Lembra Mateus 26, a partir do 24, que diz: você não pode servir a dois senhores, você vai agradar a um e desagradar a outro, vai desagradar a um e servir a outro. Não tem como servir a Deus e aos, ali fala Mamon, então aqui aos demônios, aqueles que recebem este culto como se fosse o Antônio, o João e o Pedro. Ele diz aqui: eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Primeiro, a Pedro 10, 14, mas, pastor Eduardo, todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, rogo-vos pela renovação da vossa mente. Não vos amoldais, não tomem a forma desse mundo, ou seja, não hajam como esse mundo age, não festejam o que esse mundo festeja, não coma o que esse mundo come, não beba aquilo que esse mundo beba, não dança aquilo que esse mundo dança, não ouça aquilo que esse mundo ouve, não assista aquilo que esse mundo assiste, não toque aquilo que esse mundo toque, não use o corpo de vocês de forma pecaminosa como esse mundo usa. Simples assim. Nós somos deste mundo, mas nós estamos nesse... Perdão, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Veja que a palavra de Deus, ela também fala lá, 1 Pedro 2,15, 1 João capítulo 2, verso 15, aquele que ama o mundo é aquilo que no mundo há. A festa junina está no quê? É algo do mundo, ou seja, secular, não é consagrado a Deus, e está no mundo. Então, se alguém ama o mundo e é aquilo que no mundo há, por exemplo, esta festa, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Então é um engano, é um embuste. É uma coisa muito sutil que é apresentada, é um sofisma, é algo que se apresenta como se fosse uma verdade, mas é uma mentira. Então aqui, qual é o pano de fundo da festa junina, que é a necromancia, que é culto aos mortos? É idolatria. O que está por trás da idolatria? O principado chamado Reino dos Céus, que é o que recebe o culto, disfarçado de supostos santos, no caso aqui, Antônio, João e Pedro, santas com vários nomes. Então o que está por trás é idolatria. A idolatrar o morto, alguém que já morreu, homenageá-la, como se pegasse a figura de um morto, alguém ali e falar: não, eu vou dar uma comida, vou acender uma vela, vou dar uma bebida, vou dançar, vou colocar uma roupa em homenagem àquele morto. A pessoa já morreu, ela não recebe essa homenagem.
Só que nada é neutro no reino espiritual. Tudo é recebido. Se é o culto a Deus, é recebido a Deus. Se é um culto pagão, é recebido por demônios. Então, vejamos o que a Bíblia fala sobre idolatria. Deuteronômio capítulo 4, verso 19, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 14, 19, ou seja, não amar, não idolatrar. E aqui ele fala do solstício, que é o culto ao sol, que é o Deus Sol, que por trás da religião romana está o sol, o culto ao sol, a Osíris, o solstício, ao Deus Sol. Tanto que o símbolo que eles usam é como se fosse um sol, a hóstia, ali tem desenhado aquele sol, outros adereços aquele sol. Então não é um culto a Deus, é o culto ao falso Deus Osíris, que é o sol, é o solstício. Veja bem, as catedrais, principalmente, elas são católicas, são construídas no sol nascente, para pegar a arquitetura que é feita, toda planejada, para que ela pegue o sol da manhã, porque é o culto ao sol. Na verdade, não é o culto verdadeiro de Deus. Com todo respeito às pessoas, mas a verdade precisa ser falada. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Simples assim. Agora, Isaías 42,8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. A glória que só ele merece, ele não dá a outro ou a outra. Ele não dá ao Antônio, ao João, ao Pedro, aqui no exemplo da festa junina. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Veja só que interessante isso. Ele não admite. Ele nos criou para o louvor da glória dele. Ele nos criou e nos fez templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos humanos. Sabe aquela coisa de pessoas que passavam ali, e antigamente era assim, você passava num templo católico, a pessoa fazia um sinal da cruz, fazia uma reverência, achando que Deus estava lá dentro. Deus não está lá dentro. Ele está dentro de um templo, quando nós nos reunimos para cultuar a Ele, porque nós estamos lá, porque Ele habita em nós através do Espírito Santo. Mas Ele não fica fechado lá dentro. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em nós. Então, a Bíblia diz que Deus sente ciúme de nós. Então, o que acontece? Como Ele habita em nós, Ele não admite que nós nos prostremos ou adoremos ou cultuemos um outro Deus. Então, tudo que está ali na festa junina é uma homenagem ao Antônio, ao João e ao Pedro, que já morreram e não podem receber essa homenagem. Então, quem recebe são demônios, através da Rainha dos Céus, que trazem maldição para as vidas. Então, aquilo que a pessoa dança, aquilo que ela veste, aquilo que ela come, aquilo que ela bebe lá, ela está ali prestando um culto que é um falso Deus, que vai trazer maldição para a vida dela, que vai amarrar, inclusive o que se investe financeiramente lá, que se compra lá, que se paga lá, está amarrando as finanças. Aí o casamento, caipira, ali, se um homem foi noivo, caipira, a mulher foi uma noiva caipira ali, num casamento, numa festa junina, fictício, está amarrada a vida dela. Vida sentimental, amorosa, relacional, precisa desamarrar. Ah, foi lá, ficou fechado lá naquela cadeia lá, aí tem aquela brincadeira lá para soltar. Ficou no cativeiro, preso espiritualmente. Entre outras coisas, é muito comum quando os pais de uma criança que está sendo gestada, eles participaram de festa junina, participaram de casamento caipira na festa junina, o cordão umbilical da criança está amarrado no pescoço, sufocando aquela criança. É preciso uma intervenção ali. E muitas crianças precisam de libertação desde a fase intrauterina, inclusive com orações, com relação a esse tipo de situação. Prosseguindo aqui sobre a idolatria, Deuteronômio 7, 24 e 26, entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apagues o nome deles debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem tomarás para ti, para que te não enlaces neles, fiquei enlaçado, preso, cativo a eles, pois são abominação ao Senhor, teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela de todo, a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio 7, 24 e 26 fala aqui de instrumentos usados na idolatria. Fala que era para queimar, não era nem para usar aquilo. Você está vendo, passe para alguém num grupo, numa lista de transmissão, um a um. É importante que as pessoas tenham essa
essa ministração e conheça a verdade. Muito importante. O que vão pensar? Gente, deixa o Espírito Santo fazer a obra, deixa ele te usar como missionário e missionária de Deus. Passa para frente esse link. A imagem de um Deus era uma estátua que o representava. Quem olhasse para ela estaria olhando para aquele Deus, aquele falso Deus, Deus letra minúscula. Precisamente por isso, por não ter Deus uma forma visível, ele proibiu a confecção de imagens para representá-lo. Com o mandamento, não terás outros deuses. Ele proibiu também as imagens de quaisquer outros deuses, ou melhor, proibiu toda e qualquer imagem como objeto de adoração ou veneração de qualquer coisa que há em cima nos céus, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, conforme Êxodo capítulo 20, verso 4. Pois qualquer dessas coisas se transformariam num Deus, quando veneradas, invocadas ou adoradas. O diabo tem direito de visitar aqueles que usam seus símbolos, que é no seu corpo ou em sua casa. Orou, rezou, a santos da Igreja Católica são pessoas mortas, é necromancia, ou seja, culto aos mortos. Foi numa festa... mas eu só fui me divertir, gente. Usou dinheiro para comprar uma roupa, amarrou suas finanças. Esteve lá, um local contaminado. Não tem como você observar, está chovendo lá fora. Você vai sem guarda-chuva e não vai se molhar. Você vai se molhar. O reino espiritual não existe neutralidade. Tudo vai trazer um ponto de contato. For no ambiente desse, precisa sair, precisa se arrepender, confessar e sair. E então aqui tem toda uma ligação com o principado reino do céu, como nós falamos aqui, certo? Ao contrário do que se pensa, Deus não está presente nas reuniões onde a rainha dos céus é honrada e exaltada. Ali através de quem? Do Santo Antônio, do São João e do São Pedro. Quer dizer, estou dizendo santo para ficar claro aqui, para as pessoas não terem dúvida, mas na verdade, santos são os santos de Deus, aqueles que servem a Deus. Então ali o Antônio, o João e o Pedro. O Espírito do Senhor não está operando onde a rainha dos céus é cultuada e o menino Deus planteado. Não se engane. Existem muitas imitações e manifestações de dons do Espírito por aí. Entretanto, o Espírito Santo está aqui para anunciar a Jesus e a ninguém mais. O Espírito Santo vai te levar a glorificar a Jesus. Mas é só uma festa, uma vez por ano. Gente, mas é uma festa contaminada. Mas na escolinha tem, você é pai, você é mãe, você pode chegar e falar, olha, eu preciso que a minha opção espiritual, não é nem religiosa, espiritual, seja aceita e seja respeitada. Meu filho e minha filha não vão dançar, não vão se vestir, não vão pintar o rosto como caipiras nesses dias. Certo? Porque há uma conexão aí com um culto a mortos. E se você autoriza, mas é só uma festinha, a criança entende. Gente, nós não precisamos disso. Mas agora nós nos alegramos com tantas coisas que não são isso aí. Não sentimos qualquer falta disso. Eu nunca senti falta, nunca sentirei falta disso. Com meus filhos também não. Não tem necessidade. Mas eu só vou ali. Vai se molhar. Vai se sujar. Vai se contaminar. Vai desagradar a Deus e vai trazer maldição para a sua vida. A Bíblia fala, Lucas 4:8, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a eles darás culto. Sobre as imagens, a palavra de Deus fala claramente, os 10 mandamentos. Então, meus queridos irmãos, não pode existir dúvida com relação a isso. A Bíblia é muito clara, por trás das imagens dos santos estão demônios, ou seja, ali não são só imagens, são festas ao Antônio, ao João e ao Pedro. O que está ali recebendo aquele culto? Espíritos imundos, demônios que covardemente atraem as pessoas para o engano. E quero ler aquele texto agora, 1 Pedro 10, 20 e 21. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 20 e 21. Gente, está na Bíblia. É a nossa única regra de fé e prática. Mas eu posso passar sem falar isso. Pode passar sem falar, mas vai estar sendo negligente. Nós temos que combater toda forma de mal, toda forma de engano que o diabo tem trazido. Temos que conhecer a verdade. E uma vez conhecendo, fazê-la conhecida. Temos que ser libertos pela verdade. Uma vez sendo libertos pela verdade, levar outras pessoas a serem libertas pela verdade. Estamos falando a verdade aqui, amor. Veja esse texto que está em Miqueias capítulo 1, verso de número 7. E todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo.
e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta se os ajuntou, ou pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Miqueias 1:7. Está dizendo que é uma prostituição. Então, nós como cristãos, se alguém participa desse tipo de festa, está se prostituindo. Ah, mas aquela pessoa não conhece a verdade, mas através de nós ela precisa conhecer. Quer dizer, você vai ver alguém indo aí para o fogo, sendo queimado no fogo, indo para o precipício, indo para caminhos que parecem caminho de vida, mas no final só caminho de morte, e vai ficar de braços cruzados. Ah, mas é que, gente, não existe a política de boa vizinhança no reino de Deus. O reino de Deus é conquistado a força, os valentes o conquistam por esforço. Então a guerra é a verdade sendo falada, tirando os embustes que estão aí, para que as pessoas saiam do engano e sejam livradas das maldições. Essa é a nossa obrigação. Apocalipse, capítulo 9, verso de número 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de maneira que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Como nós falamos, eles morreram. São mortos, é um culto aos mortos, eles não podem ver, ouvir e andar. Ah, mas a pessoa está lá homenageando o João. João está morto, ele não está vendo. Ah, está homenageando o Antônio, está morto, não está vendo. Está homenageando o Pedro, está morto, não está vendo. Quem está recebendo são demônios. Então, só Deus pode ser adorado, amada Igreja Viva de Jesus. É uma forma de culto e adoração a falsos deuses, a festa junina, a festa julina também. Ou junina de junho, julina de julho. Somente a Deus deve se dar súplicas. Quem ama aqueles que estão lá em idolatria, chamado de santos dos santos, mais que a Jesus, não é digno de Jesus. Assim, aquilo que é dado nessas festas, que se tornaram também festas religiosas. Não é um culto verdadeiro de Deus, mas é um culto ao reino dos céus. Precisamos estar atentos a isso. A invocação a esses seres, supostamente chamados de santos, nada menos é do que necromancia, consulta aos mortos, culto aos mortos. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, verso de número 11. Nem encantador, ou seja, não se ache dentro de vós, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, e nem mágico, nem quem consulte os mortos, quem fale com os mortos, que não pode ouvir, não pode ser consultado, quem homenageie os mortos, que participe de uma festa pagã para os mortos, neste caso aqui, referindo-se ao Antônio, ao João e ao Pedro. Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, são espíritos que estão por trás. Demônios estão na linhagem familiar. Ah, mas é a tradição, pais, avós, bisavós. Temos que quebrar essa tradição e adorar o verdadeiro Deus. Então, os que consultem espíritos familiares, os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondem: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Não vai festejar ao seu Deus? Cultuar, se alegrar, dançar para o seu Deus? Acaso, a favor dos vivos, consultará os mortos? Homenageará os mortos? Salmo 115, versos 4 a 8, olha como está escrito. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, não há comunicação. Tem olhos, mas não veem, não visualizam. Tem ouvidos, mas não ouvem, não tem audição. Tem nariz, mas não cheiram. Não tem olfato. Tem mãos, mas não apalpam, não movimentam. Tem pés, mas não andam. Não se locomovem. Nem som algum sai da sua garganta, ou seja, não falam. Semelhantes a eles, sejam os que o fazem. Aquilo que o Senhor, que é Deus que está dizendo, se tornem semelhantes a eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam, ou seja, aqueles que cultuam eles. Então, como vão se tornar essas pessoas? São pessoas que têm tudo o que está escrito aqui, vamos trazer aqui. Então, elas têm boca, mas elas não falam. Elas têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Têm som algum, ou melhor, som algum sai da sua boca. Se tornam como
ídolos sem qualquer movimento, sem qualquer comunicação. Isso está escrito na palavra de Deus. É maldição. Então entenda, Deus é poderoso. E Ele espera que você cultue a Ele e somente a Ele você preste culto. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Somente Deus, o Todo-Poderoso Deus, o verdadeiro Deus, que está vivo, que não dorme, que ouve a nossa oração, que recebe o nosso louvor e adoração, que nos sustenta em todo o tempo. Somente Ele é que é digno de ser louvado e adorado. Não ali o Antônio, nem o João e nem o Pedro. Então veja como a cultura traz algo que é um culto e não é um culto a Deus. Que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus. Boa noite, irmã Leila e família, irmã Eliane e família, os demais que estão nos vendo aqui, aqueles que deram uma saudação, aqueles que não deram uma saudação, aqueles que não estão logados, mas estão nos vendo, aqueles que viram em outro momento. Que Deus os abençoe poderosamente. Então estamos trazendo essa reflexão aqui, é algo muito sério. Deveríamos, nós como cristãos, estarmos diante do Senhor nesses dias pedindo perdão por identificação pelos pecados da nação, por todo culto que é levantado a mortos, e um culto ao morto produz a ação ou libera a ação de expedir morte contra a nação. Veja quantas desgraças, quantas coisas acontecem, quanto sacrifício de sangue é requerido, quantas pessoas morrem de forma violenta nesses dias em que essa festa, alguns lugares do Nordeste é mês inteiro, locais que até o calendário escolar é modificado para liberar aqueles dias para festas. E tem cristãos, inclusive convertidos, que são favoráveis a esse tipo de festa. Não tem nada a ver, a gente ora depois e tal, e que até participam ou permitem que os seus descendentes participem. Então, estão permitindo maldição, estão, como diz a palavra, não queimem os seus filhos no fogo, estão queimando seus filhos no fogo. Eu já me referi aqui, Oséias 4, 6, e eu quero, para ficar bem clara, esta meditação da palavra, eu quero trazer aqui a leitura. Oséias 4, 6. Número 4, verso de número 6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Então aqui, essa palavra está fazendo referência ao povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Somos nós cristãos, chamados de crentes por alguns. E somos cristãos, somos biblicistas, temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Vamos ficar de braços cruzados, minha gente? Responda ao Espírito Santo. Ele está dizendo que o povo dele está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora, o que ele diz aqui em seguida? Ainda no verso de número 6, veja só. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Então, quem são os sacerdotes? Só os pastores? Não. 1 Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por alto preço. Todos nós que somos cristãos, que somos convertidos, somos sacerdotes. Então, diz aqui, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. O que está dizendo o Senhor? Se você rejeita o conhecimento, rejeita o manifestar do conhecimento na tua vida e rejeita levar o conhecimento a outras pessoas, Deus vai te rejeitar. Está rejeitando a verdade. Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha aqui como ele fala já de gerações. Ou seja, vocês deixaram de lado. Não tem nada a ver, eu vou lá, o que que tem? Uma festinha, uma diversão. É uma contaminação, uma prostituição cultural. Ele diz o quê? Que ele vai esquecer de nós, se praticarmos isso. E dos nossos filhos, ou seja, de nossa descendência. Pensa uma descendência a qual Deus esqueceu, que Deus não está dando ouvidos. Por quê? Por causa desse tipo de situação. Porque rejeitou o conhecimento. Está praticando um falso culto. Ah, mas é só uma cultura. Gente, por trás da cultura tem um culto que não é a Deus. Agora, a ampliação desse texto, vejamos, tudo o que é falado na Velha Aliança é uma concordância na Nova Aliança, mas de uma forma ampliada. Mateus capítulo 22, versículo 29,
Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Vejam o que o Zé falou. Jesus chega aqui e amplia. Ele fala: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que forte isso, gente. Devemos levar em consideração isso. Filipenses, capítulo 2, verso 15. Olha, Filipenses. É bom navegar na palavra de Deus, não é? Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Está dizendo que nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis, imaculados, sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem transgressão, sem quebra de lei, sem quebra de mandamento, sem iniquidade. É possível sim, tudo que Deus coloca como padrão, Ele nos dá a condição de vivermos através do Espírito Santo que habita em nós. Ele não vai nos cobrar algo que não seja possível vivermos. Então ele diz que no meio dessa geração corrompida, aqui no caso corrompida espiritualmente, pervertida espiritualmente, se voltando a culto a mortos, a necromancia, a falsos deuses, devemos ser luzeiro para eles. Diz a palavra: não adianta você pegar a luz e colocar debaixo da mesa, não vai iluminar. Ela tem que estar em cima para iluminar uma casa. Imagina, no tempo era lamparina. Talvez você conheça uma lamparina, um lampião. Então, imagine, você chega num local escuro e você coloca debaixo da mesa. O que vai resolver? Nada. Só que a mesa não é mesa como é a nossa hoje. Era uma mesa baixa. Lembra que eles ficavam ali? Naquela mesa? Era uma mesa baixa. Então, ali, menos luz daria ainda. E comparado à mesa de hoje, daria um pouco de luz, mas ali não daria nada de luz, seria escondida. A luz tem que estar em cima. Então, nós somos luz, temos que estar o quê? Em cima, iluminando, trazendo luz para essa geração. Corrompida e pervertida, nesse caso aqui, totalmente corrompida espiritualmente falando, enganada por Satanás e demônios. Ah, mas é uma cultura, todo mundo faz, nós não somos todo mundo. Agora, veja o que fala aqui o Evangelho de Jesus, narrado por João 1, verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então está aqui dizendo que a luz que nós temos em Cristo, que é a verdade, que é essa lâmpada da verdade que ilumina, ela deve ser trazida às pessoas. E que as trevas não prevalecem com relação à luz. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Sejamos luz, então, nessa geração. O texto que nós falamos aqui, eu quero ler 1 João capítulo 2 também, verso 15. Olha só, Filipenses 2,15, agora 1 João 2, verso de número 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, essa festa pagã junina está onde? No mundo. Não amemos o mundo e nem essa festa que está no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se alguém ama, mas é só uma festinha, eu vou lá, não vou me contaminar. Impossível. Ou será que Deus está errado? Deus só faz isso, amada Igreja Viva de Jesus, para nos preservar. Porque Ele nos ama. Porque Ele tem um propósito e Ele quer nos achar como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. Esse é o desejo do Senhor. Nos achar, a cada um de nós, como seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É isso que o Senhor quer. É isto que Ele deseja para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos e irmãs, se você fez, se você praticou, se você aprovava, aí está a palavra. Deixa a palavra falar com você. O Espírito Santo ministrar a sua vida. Ah, mas eu levava meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, meus afilhados. Gente, é contaminação. Se você foi, se arrependa. Renuncie a essa prática. E se você levou alguém, se arrependa por ter levado alguém para um local contaminado. E não faça mais. Você pode viver sem isso? Pode viver sem isso. Pode proclamar a verdade. Não ser uma pessoa ranzinza, intransigente, orgulhosa. Não, falar a verdade em amor. Chegar, não, eu não preciso disso. E quero te orientar, se alguém te convidar. Isso não agrada a Deus. Fala a verdade em amor, pessoa.
Tenha certeza que o Espírito Santo vai trabalhar em cima desta verdade. Tenha certeza absoluta, meu amado irmão, minha amada irmã. Amém? Vamos orar então, que você possa ter recebido essa reflexão, que você possa estar ali alicerçado em cima dessa reflexão, que você possa entender aquilo que vem de Deus para a sua vida. E tenha certeza que não tem nada a ver com esta festa, com esse culto aos mortos. Pai, nós oramos e queremos te agradecer por sua grande e infinita bondade, misericórdia, graça sobre nossas vidas. Pedimos perdão por identificação por cada um de nós, quando frequentamos, quando estivemos nessas festas aos mortos, como esta, que é chamada festa junina, que são festas dedicadas àqueles que já morreram, que são o Antônio, o Pedro e o João. Pedimos perdão, Senhor. E se alguém ainda está em dúvida, venha aos corações e faz esse trabalho de convencimento do Espírito Santo que é teu. O Senhor é convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos perdoa, Deus, perdoa a nossa nação. Pedimos perdão por nossa nação, por estar se contaminando com essa festa pagã. Em nome de Jesus, Pai. Pelos pais que têm colocado seus filhos no fogo, levando-os a esses locais contaminados. Pelos avós, pelos padrinhos, enfim, pelas pessoas que têm encaminhado outros a esse local contaminado. E clamamos a Ti, que está na cegueira espiritual, que o Teu Espírito Santo, como um dos trouxe a verdade, revelou a verdade um dia, que o Senhor esteja sobre essas vidas, convencendo do pecado, justiça e do juízo. Tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, que eles possam ver a verdade e entender que o Senhor não está nesse negócio. Que assim seja em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amado irmão e irmã, quero olhar para suas finanças, e você que quer colocar uma semente aqui, está a forma de você fazê-lo através dessa chave Pix. E eu quero abençoar suas finanças. Pai, nós oramos agora e te agradecemos porque o Senhor também se fez pobre para que sejamos enriquecidos. Sua palavra fala, meu Deus querido e amado Pai, de duas armas de defesa, que são a sabedoria e o dinheiro. E, Pai, eu quero orar pelas finanças do Teu povo nesta hora, e aqueles que desejarem fazer uma oferta, eu quero consagrar, dedicando esta oferta nesse momento ao Senhor. Eu quero citar a Tua palavra aqui, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Que assim seja com cada vida, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã que está vendo agora, virá em outro momento. Quero declarar sobre a sua vida a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sobre a tua vida, sobre todo Israel de Deus em toda a face da terra. Deus te abençoe grandemente poderosamente. Logo mais tem uma noite de descanso com o sono do justo e com os sonhos proféticos. Um grande abraço e até breve, em nome de Jesus.